Deus continua abençoando meus preciosos irmãos, onde você estiver, que a graça de Deus esteja com você e cada obstáculo que Satanás coloca no seu caminho, que o Senhor dá livramento para você, que tenha livramento de Deus no seu casamento, que tenha livramento de Deus na sua família, nos seus netos, seus filhos, que tenha livramento de Deus das enfermidades, das decepções, da tristeza, das doenças, que o Senhor possa trazer uma total libertação para a sua vida, para o seu lar, e ajuda que você vive completamente no controle do Espírito Santo. Eu estava pregando domingo na igreja, que domingo nós tivemos 2 cultos, então nós tivemos uma escola dominical e tivemos um culto à noite. E aproveitando uma unção, que eu creio que foi uma unção que Deus deu, falar sobre o mundo. Então eu estava explicando para a igreja que nós estamos vivendo no terceiro mundo. No terceiro mundo. O primeiro mundo veio até o dilúvio. E terminou com o dilúvio. E eu estava explicando que o dilúvio foi o anjo amargura que trouxe. Foi um anjo que trouxe a água do dilúvio. E houve uma bomba atômica, disse o irmão Brana, que ela explodiu a terra. Então as comportas do abismo se abriu e a água fluiu. E lá de cima veio aquele famoso mar poderoso, que não é a palavra dele, que não é pregava assim. Vai vir um poderoso mar e vai nos dar a terra. Ele pregava assim, disse o irmão, vai vir um poderoso mar, ele vai e nos dá a terra. E quem estiver na arca se salvará, mas quem estiver fora da arca perecerá. E o cientista da época, que tinha muito, lembrando que era um mundo mais desenvolvido do que nós somos hoje. Eles fizeram a pirâmide, porque aquela pirâmide está no Egito, foi Enoque que fez. Porque lá tem várias pirâmides, mas tem uma pirâmide que foi Enoque que fez. E eu também não sei se ele não fez as outras. Mas o irmão disse que foi Enoque que construiu a pirâmide. E ele disse que a ciência não tem resposta até hoje. Como aquela pirâmide foi construída, principalmente no centro da Terra, porque o Egito é o centro da Terra. Como o irmão disse, foi ali que o paraíso estava. O Jardim do Éden estava no Egito, porque o Egito é o centro da Terra. E Deus faz tudo no centro. Deus não faz à direita nem à esquerda, Deus faz no centro. Tanto é que Jesus morreu no centro. Né? Na esquerda e na direita tinha 2 e ele estava no centro. Ele morreu entre o céu e a terra, morreu no centro também. Não morreu na terra e nem no céu. Ele morreu entre o céu e a terra, tudo é centro. Então o irmão Buena disse que aquela pirâmide, o dilúvio não conseguiu mexer com ela, porque ela foi construída por Enoque como sinal para Noé. Um sinal para Noé fazer a arca. E quando Noé viu que Enoque estava faltando, ele falou para os seus filhos, vamos construir a arca, que Enoque já foi. Agora, eles eram profetas. Enoque era profeta. O Noé era profeta. Ele podia falar, eu vejo, está faltando Enoque. O irmão Brana disse que Enoque deu uma volta em roda da arca e falou, agora eu vou embora. Mas ele deu uma volta em roda da arca. A arca nem construída estava ainda. Você fala, como é que Enoque deu uma volta em roda da arca e foi embora? E ele era profeta, ele deu em visão. Ele deu em visão. Ele na visão dele, viu a arca. Ele deu uma volta em roda dela, mas em visão.
A gente tem que entender essas coisas. Que nem o Isaías falou assim, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Não falou dia, nem a hora, nem o tempo. E custou 800 anos para essa virgem dar à luz um filho, que é Maria. Levou 800 anos. E essa profecia, que uma virgem conceberá e dar à luz um filho, custou a cabeça de Elias. Porque os sacerdotes, eles não deixaram as filhas casar, falaram, fica virgem, que Isaías diz que Deus vai gerar um filho através de uma virgem. Então, e a menina aí ficava velha, virgem, aí foram atrás de Isaías, foi Isaías. Olha, eu tenho conservado a minha filha tem se conservado, e nada tem acontecido, mas era uma coisa para 800 anos, eles queriam naquele dia. E como naquele dia não aconteceu, da virgem conceber, a cabeça de Isaías rolou, cortaram a cabeça dele. Serraram ele, não cortaram a cabeça dele. Ele foi cerrado pelo meio. Isaías foi cerrado por causa da profecia dele. E tomaram ele como falso profeta. Ele foi visto como um falso profeta, que ele profetizou sobre uma virgem conceber e dar à luz um filho, e não acontecia nenhuma virgem ficando grávida do Espírito Santo. Aí foram em cima dele e falaram, você está profetizando errado, rapaz. Nós temos aí conservado as nossas filhas virgens, não tem acontecido nada. Mas era para Maria, coisa de 800 anos mais tarde. E eles queriam naquela hora. O irmão que está me ouvindo, isso do povo de Israel, pensar que a profecia de Isaías ia cumprir naquele dia e não aconteceu, só 800 anos mais tarde que ela cumpriu. Isaías foi cerrado por meio por causa disso, por causa das profecias. Uma voz clamará no deserto. Foi ele que profetizou. Uma voz clamará no deserto. Falando de João Batista. É o mesmo que profetizou sobre a virgem conceber, é que profetizou a voz que clama no deserto. E essa voz também não vinha no deserto. Então, um menino nos deu, um filho nos nasceu. Isaías 9:6. O principado está sobre o seu ombro. Seu nome é maravilhoso. É príncipe da paz, é Deus forte, é Pai da eternidade. Isaías 9:6. Falando de Jesus. O menino que nasceu, o menino que nos deu. O principado estava sobre o seu ombro. Ele é príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, é Deus forte, é Pai da eternidade. Isso tudo falava de Jesus, mas cadê esse menino que nasceu? Esse menino que Deus deu? Tudo estava baseado na virgem concebida, que ela ia trazer esse menino. E não acontecia nada disso. Então eles pegaram Isaías, usando ele como falso profeta, e cerraram ele no meio. Ô, irmão, isso está acontecendo hoje. Nós queremos ver aqui, hoje, coisa que está lá na eternidade. Nós queremos que aconteça agora, principalmente perfeição. Nós queremos que a pessoa viva uma vida aperfeiçoada aqui. E o irmão Brana disse que nós só temos perfeição no corpo glorificado. Não existe perfeição nesse corpo de seu irmão Brana, ele pertence ao diabo. Se esse corpo tem perfeição, o diabo tem. Porque esse corpo pertence a ele. Ele é propriedade do diabo. Como que nós quer perfeição numa coisa que pertence ao diabo? Perfeição nós tem na alma nós tem. Porque a nossa alma nasceu de novo. Graças a Deus que na alma nós tem perfeição. E nós temos perfeição também no espírito. Porque Jesus disse, o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Jesus não disse que a carne está pronta. Ele chamou ela de fraca. Mas disse que o espírito está pronto. E está mesmo. O espírito nosso, a nossa alma já está pronto. Mas a nossa carne não está pronta, porque ela vai ter que sair de cena para entrar o 16 elemento. E o 16 elemento é que forma o corpo, palavra falada. Então você vê a pessoa, eu já vi muito falando para mim assim, pastor, a palavra falada, quando nós vamos receber a palavra falada, e nós vai falar e vai acontecer, eu falei, irmão, eu não falo nada, às vezes não falo nada para não entristecer a pessoa e não criar um combate. Né? Eu corro no combate.
Então, esse negócio, o apóstolo Paulo mesmo ensina isso, fuja, né, desse negócio do combate, que para nada leva, nada leva. Só irrita e não leva a nada. Foge. Eu silencio, eu fico em silêncio, eu saio. Quando a pessoa quer combater alguma coisa, eu saio, não procuro dar água para isso. Eu não procuro dar água para isso. Então, o pastor não vai receber o poder da palavra falada. Ó, irmão, palavra falada, nós vai receber, mas no corpo glorificado. Aí o irmão Brana disse que nós voltaremos aonde estava Adão. Deus vai trazer nós de volta a Adão. Aí que nós pega, fala com a árvore, sai daqui e vai ali, porque aqui você está atrapalhando. E isso você vai fazer se tem alguma coisa fora do lugar. E você dá ordem para aquilo ficar no lugar dela. E você vai falar para a árvore, fica naquele lugar que lá você não vai atrapalhar tal flor, você não vai atrapalhar tal coisa. Lá você vai viver sem atrapalhar ninguém. Nós vamos voltar, receber o que Adão recebeu, o poder da palavra falada. Mas no corpo glorificado. No corpo glorificado. Então, não faz dias que eu vi um irmão falando isso, que o irmão não pertence ao meu ministério, pertence a outro pastor. Quem tem que explicar para ele é o pastor dele. Então, a hora que ele falou para mim, eu silenciei, não quis levar em frente. Mas o poder da palavra falada é no corpo dos 16 elementos, porque o próprio 16 elementos é palavra falada. Porque a nossa entrada aqui nesse mundo, pela via sexuais, que é a união do homem com a mulher, está na vontade permissiva. Está na vontade permissiva. E é híbrido esse corpo. Esse corpo é híbrido. É de pouca duração e cheio de inquietação. Está lá no livro de Jó. E Jesus disse: a carne para nada serve. Se Jesus diz que a carne para nada se aproveita, o que nós vamos falar que aproveita? Então o apóstolo Paulo disse: carne e sangue não herda o reino de Deus. Carne e sangue não herda o reino de Deus. E por que nós queremos colocar essa carne no céu? Não vai. Ela vai para o pó. Porque ela veio do pó e para o pó ela volta. Aí nós vamos na mensagem pelo nome vida. Na mensagem vida, o irmão Brana disse: o inferno, que é o inferno natural, abrirá a boca e recolherá essa carne e toda a sua perversão com ela. Que é o que o irmão Brana ensina. Agora, no lugar desse corpo que veio pela via sexual, veio o corpo palavra falada. Esse é o corpo que era para mim lá no começo. Porque estava todo o 16 elementos aqui na terra, esperando o sopro. E no lugar de vir o sopro, veio a vida sexuais. Aí Deus disse para Eva: como você trouxe morte na vida, você agora vai dar vida. Como você trouxe a morte para a vida, você agora vai dar vida. Então, eu estou dizendo coisa que vai acontecer na eternidade, que vai acontecer no corpo glorificado, e nós queremos que aconteça nesse corpo. Aí vem as pelejas, por não ter compreensão, é a causa de Isaías. Isaías morre cerrado, porque a profecia dele não se cumpria. E a profecia dele ia cumprir há 800 anos mais tarde, mas o povo de Israel queria que cumprisse naquele dia. E a vez nós quer que as coisas aconteçam hoje, não vai acontecer hoje, nem nessa era e nem nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos entrar no outro corpo para muitas coisas que nós quer que aconteça nesse e não acontece nesse. Irmão, a coisa é tão profunda que o irmão Brana disse: essa carne não serve para nada. O próprio Jesus disse, o irmão Brana também fala. O irmão Brana disse que quando ele tinha visão, ele ficava cambaleando e precisava o filho dele carregar ele. Precisava o filho dele carregar ele, de tão fraco que ele ficava por causa da visão. Aí ele disse: essa carne, ela não aguenta a presença de Deus. Essa carne não aguenta. Então, o próprio Jesus, quando aquela mulher tocou nele, falou: saiu virtude de mim. E falou: quem me tocou? Porque saiu virtude de mim. Então, quando você prega, sai virtude de você e vai para a pessoa. Se
você está ungido, a sua unção não fica só com você. Ela passa para as pessoas que estão te ouvindo. E como é que você fica? Fraco. Porque essa carne não suporta a carga do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma potência. O Espírito Santo é uma eletricidade de milhões de volts. Então você vai ter uma descarga do Espírito Santo na sua vida, você vai cambalear. Cara, aconteceu no ato 2, saíram cambaleando. E o que tinha lá no ato 2? Língua de fogo. Não tinha a coluna inteira, completa na pessoa. Essa pessoa só recebia uma língua de fogo. Já era o suficiente para cambalear ela. E se você recebe a coluna de fogo em plenitude? Você nem suporta. Não suporta. Vê Daniel, o Mombrana cita isso, vê Daniel. Quando Deus chegou, Daniel foi para a presença de Deus, Daniel caiu que nem um morto. Daniel caiu, não aguentou a presença de Deus. E João também, lá na ilha de Pátimo, quando Jesus veio conversar com João, que ele tinha o olho vermelho que nem fogo, ele tinha o pé de bronze, João, cabeleira branca, João caiu. João caiu, precisou Jesus levantar ele e falou, sou eu, João, não tema. Por quê? Porque é por causa da presença de Deus. Ela faz se cambalear, ela faz se gritar, ela faz se chorar, ela faz se abraçar, irmão, ela faz se perdoar, ela faz pessoa que é a maior inimiga sua. Naquela hora você não vê inimigo nenhum, você vê amigo só. O Espírito Santo faz isso, porque ele é luz. E luz leva embora as trevas. Não tem noite que enfrenta o sol. O sol sai, não importa quanto que a noite está escura, o sol leva ele embora e acabou. E acabou. Não tem peleja, tem que ir embora. E o irmão Branda diz que 5 horas da manhã que a noite fica brava com o sol. Porque ela está vendo que ela tem que ir embora e ela não quer ir embora às 5 horas da manhã. Mas que a hora mais perigosa da noite é 5 horas da manhã. É que é a hora que sai bastante acidente nas pistas. Por quê? Porque a noite está brigando com o sol. Ela não quer ir embora e o sol fala, você tem que ir. E ela tem que ir. Ela não quer ir embora, mas ela vai. O sol fala, você tem que ir embora. Assim também é o Espírito Santo, irmão. É o mesmo processo. Quando ele chega em você, ele leva embora todo obstáculo, ele leva embora todas as trevas, todas as dúvidas, todas as fraquezas. Tudo eu não vou, eu não faço, eu não quero, acaba tudo. E você só fica no lugar. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Deus fala, vamos na igreja, sim, Senhor. Vai perdoar aquele irmão que você magoou, sim, Senhor. Você vai lá e fala, você está perdoado, sim, Senhor. Não tem não. O não para o Espírito Santo não existe, o não para o diabo, o sim para Deus. Porque existe o não e o sim. Sim, sim, não, não. Não, não para o diabo, sim, sim para Deus. Agora nós fala sim, sim para o diabo, fica aí, sim, sim. Não vai na igreja hoje, sim, sim. Não, para o diabo é não, não. Não vou ficar, vou adorar a Deus. Você não vai perdoar, eu vou. Porque aí você tem essa força que vem sobre você, que é o Espírito Santo, e ele leva você a fazer coisa que você não quer fazer, mas coisa boa. O Espírito Santo nunca leva você a fazer coisa mal, mas ele leva você a fazer coisa que você nunca esperava que ia fazer. Ele espera, o irmão Brandon falou assim, que ele estava uma vez na igreja, e ele conhecia um grupo de irmãos que pertenciam a uma outra igreja que ficava no outro lado do rio Ohio. E esses irmãos, o irmão Brandon visitou aquela igreja. E ele lançou um convite para eles. Vão visitar a minha fica ali, assim, um dia desses vocês vão lá. E não é que eles parecem mesmo. Parecem, mas já trouxeram os instrumentos deles. E os instrumentos deles eram uns instrumentos feitos à mão que fazia barulho. Aí chegaram na igreja do irmão Branda, pediu uma oportunidade para cantar o hino, deram. E eles começaram a cantar o hino com aqueles instrumentos. E uma irmã começou a dançar. A irmã começou a dançar, indo para lá, vinha para cá, dançando. Que nem a Miriam, lá na beira do Mar Vermelho, junto com as suas moças, tocando tamborim e dançando. Aí o irmão Brando falou assim, ela quer aparecer. O irmão Brando, em pensamento,
em pensamento, lá no coração. Essa mulher quer aparecer. Não tem necessidade disso. O irmão Brando falando, cabeça baixa falando. Não tem necessidade disso. E a igreja esperando ver o que o irmão Brando ia fazer. Se o irmão Brando ia mandar parar aquilo, não. E continuou. Aí Deus veio e falou com a irmã Brando: você não dança como ela está dançando, porque você não teve a vitória que ela teve. Você não dança como ela está dançando, porque você não teve a vitória que ela teve. O que está faltando para você é vitória. Porque quando você tiver as vitórias, você dança também. Porque dançar é vitória, ponto para a vitória. Pessoa que recebeu algo, por causa de Mira, recebeu a libertação. Os Carrasco morreu, ela só tinha que dançar, porque sabia que não ia tomar mais chicotada. Ela só tinha que dançar. Agora a pessoa não vence nada na vida, a pessoa não vence o cigarro, a pessoa não vence, não vence uma depressão, a pessoa não vence nada, não consegue vencer. Onde o diabo soca a pessoa fica socada, soca ela no sofá, ela fica, soca ela dentro de casa, dentro de culto, ela fica, ela obedece ao diabo. Ela obedece ao diabo, não está obedecendo a Deus. Porque quem obedece a Deus é herói, quem obedece a Deus é vitorioso, não tem como você não ser vitorioso. Você é vitorioso, você vence a atmosfera pesada, você vence as ameaças, você vence, fica aí, você vence tudo, você é um vencedor. Como está escrito em Apocalipse, aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Aquele que vencer terá seu nome escrito numa pedra branca, terá seu novo nome escrito numa pedra branca. A pedra branca quem que é? A pedra branca é Jesus. Você terá seu nome escrito em Jesus. Como o nome de Jesus é escrito em você, como você leva o nome de Jesus, Jesus leva o seu. Então a pessoa fala assim, bom, pastor, nós estamos... Esse dia eu estava ouvindo um hino feito aí por um grupo de irmãos da mensagem. E ele estava falando assim, agora a palavra se fez carne, agora a palavra se fez carne, no hino, né? Cantando, agora a palavra se fez carne. Ora, a palavra que se fez carne é Jesus. No princípio era verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1,14. Mas, irmão, o corpo de Jesus não era o nosso. A carne de Jesus não era igual a nossa. O sangue de Jesus não é igual ao nosso. O sangue dele era sangue de Deus. Por isso que podia pagar pecado. O nosso não paga pecado, porque o nosso sangue é um sangue híbrido, é um sangue de pecador. Não tem como. Agora, a palavra se fez carne, Jesus é a palavra que se fez carne. Mas nós vamos se fazer carne no corpo glorificado. O que aconteceu com Jesus? O verbo se fez carne, é o verbo para nós, é a nossa teofania. Ela é o verbo, ela é a palavra. Ela vai fazer carne na transformação no corpo glorificado, ali que o verbo se faz carne em nós, ali que nós de carne se tornaremos a palavra. Jesus da palavra se fez carne, e nós de carne vai ser a palavra, é diferente. Eles da palavra se fez carne, e nós de carne vai ser a palavra. Mas nós ainda não saímos desse corpo. Como ele vai fazer, como a palavra vai fazer uma nesse corpo? Não tem como. Porque Paulo disse em Coríntios, Deus transformará, Deus destruirá tanto o alimento como o estômago. Deus destrói os dois, disse Paulo. Tanto o alimento como o estômago, está lá em Coríntios. Ele vai destruir o alimento e o estômago. Aí você fala, pastor, mas não vai comer lá? O irmão Brando disse, como você viu o corpo glorificado? Necessidade de comida. O corpo glorificado, que é pura perfeição, vai necessitar de comida. Ah, mas Jesus comeu peixe, comeu para mostrar quem ele era. Ele partiu o pão para mostrar quem ele era. Mas não que ele tinha necessidade. Porque o irmão Brando disse que lá nós não teremos fome. Quem disse isso é o irmão Brando. Lá nós não teremos fome nem sede. O corpo glorificado não é dependente de nada. Você fala, mas nós não vamos comer lá? Podemos comer, mas comemos
como um memorial, como um memorial. Porque ele disse na mensagem Futuro Lar, a mensagem chama Futuro Lar, ele fala, a folha da árvore da vida serve de remédio para as nações. Aí o Mambrana disse, mas lá não tem ninguém enfermo. Como a folha da árvore da vida serve de remédio para a nação? Aí veio o Mambrana e fala, a folha da árvore da vida é nós. A folha da árvore da vida é nós. Como nós serve de remédio para a nação? Lá ninguém fica doente. O Mambrana disse, é um memorial. É um memorial. É uma lembrança que nós éramos enfermos e nós precisávamos de tomar chá, nós precisávamos de tomar remédio. É uma lembrança. Então, se nós vai comer, é um memorial. Se você põe uma maçã da árvore, ou se você comer a maçã do pé de maçã, a maçã morreu. Porque o que é a palavra morte? Separação. Se você separou a maçã do pé, ela morreu. Se você corta um pé de alface, ele morreu. Porque você separou ele do tronco, da raiz. Ele morreu. Então, como que lá na eternidade não tem morte? Na mensagem, a fase presente do meu ministério, o irmão pergunta para o irmão Bueno, vamos matar esquilo lá, irmão Bueno? O irmão Bueno fala assim, não, irmão, lá não tem morte. Como que você vai comer a maçã, você matou ela, meu irmão? Você vai comer a melancia, você matou ela. Lá não tem morte. Você pode até comer como memorial, você põe a maçã e come, mas quando você vai, a maçã está no lugar dela de novo, porque não tem jeito de você consumir com ela. É eternidade, lá nada morre, lá nada consome. As frutas também é eterna. Tudo que está lá é eterno. Como você vai comer o eterno? O eterno vai devorar o interno? O interno? Não tem como. Você vai comer lá por uma demonstração que você comia aqui, mas o que você apanha, volta no lugar. Você fala, como pode acontecer isso? É fácil. Você vai lá ver o maná que caiu no céu, no dia de Israel. O primeiro maná que caiu, Moisés falou, pega uma colher dele, Moisés, põe na panela dourada. Pega uma porção dele, põe na panela dourada. E toda vez que o sacerdote entrar, que era uma vez por ano, ele come um pedaço. E quando o sacerdote entrava para ministrar, ele comia um pedaço do maná. Quando ele voltava lá o ano seguinte, o pedaço que ele comeu estava lá. Estava lá. Porque aquilo lá apontava para a palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra, minha palavra não passa. Você pode comer a palavra que ela continua inteira. É coisa eterna. Não tem como você consumir o que é eterno. É eterno. Não é coisa do tempo, é coisa da eternidade. Então você vai comer lá por uma demonstração que você comia aqui, um memorial, não que você tem necessidade. Já pensou você dentro do corpo glorificado? Como Jesus é, você será. São João diz, hoje não somos o que nós queremos ser, mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Aí chega lá no corpo glorificado, você vai ter canseira, você vai ter fome, você vai ter sede. Então não é a perfeição, irmão. Não é a perfeição. Aí em São João 4, falaram para Jesus, coma, Senhor. Depois que ele acaba ali de conversar com a mulher samaritana, que eles trouxeram comida, fala, coma, Senhor. Viu que Jesus não comia. Coma, Senhor. Ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Minha comida é fazer a vontade de Deus. É o que seríamos nós lá, totalmente na vontade de Deus. Então, o corpo glorificado, o corpo terrestre, corpo híbrido, esse precisa de comer, precisa de água, esse é dependente, ele depende de dormir, depende de tudo isso. Mas o corpo glorificado não depende. O irmão Branham disse assim, que nem de casa o corpo glorificado depende. Hoje nós precisamos de casa para nós morar, para nós fugir da tempestade, para nós ter um abrigo, para nós descansar, para nós comer, nós precisamos de casa. Mas ele disse, os animais não precisam de casa. Os animais vivem sem casa, porque os animais não pecaram. Eles conservam ainda o princípio, mas nós não estamos mais no princípio. Nós como somos híbridos, nós desviamos do princípio. Nós desviamos. Então Deus vai trazer nós no princípio. Deus vai trazer nós de volta no princípio. Deus vai trazer nós de volta onde estava Adão e Eva, lá no princípio,
Para isso Jesus veio. Por isso que ele falou, no princípio não era assim. E lá em Isaías 9 está escrito, ele carrega no seu ombro o seu principado. Ele carrega, ele não perdeu assim o princípio. Ele vai trazer nós de volta ao princípio. E trazendo nós de volta ao princípio, ele traz nós dentro do corpo glorificado. Como ele é, nós seremos. Então agora se você vai, Israel no deserto. Israel no deserto só comia maná, comida de anjo. Não precisava de banheiro, não precisava de nada. Se eles precisavam de banheiro, porque eles tomavam água e começaram a comer aquela carne lá que veio lá do mar, lá para eles, daquele pássaro. E começaram a comer, que precisaram usar banheiro. Mas a comida de anjo não precisava. Não precisava quando ele comia comida de anjo. Porque a comida de anjo não tem resto, ela não tem bagaço. O que vem na pessoa, mante, não precisa dispensar nada de resto dela, que a comida de anjo era completa. Então, irmão, tem muitas coisas que vai acontecer na eternidade, nós quer agora. E por nós não ter ela agora, causa problema que está causando aí. Quer perfeição no irmão, quer perfeição na irmã, quer perfeição no pastor, quer perfeição na família do pastor. Você quer a sua perfeição e você não vê perfeição em você, você não vê, você fica desesperada, você fica preocupada. Eu tenho que orar para Deus santificar minha vida, tá certo, tudo bem, mas isso se trata de alma e espírito. Agora, seu corpo está sujeito à tua alma, teu corpo está sob rédea, teu corpo está crucificado, porque se ele não está crucificado, ele causa dano. Então, seu corpo está crucificado, ele está sob rédea, e quem traz ele na rédea é a tua alma que traz a sua carne em rédea, traz ela, lembrando de seu corpo está sujeito à alma, e a alma é que comanda. Se ela é uma alma salva, e o espírito é salvo, é dois juntos, trabalhando contra um. Espírito e alma convertido, trabalhando contra uma carne que não está convertida. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo disse, nós gememos em nós mesmos. Por que ele está gemendo? Esperando a remissão do nosso corpo. Que corpo é esse que nós espera a remissão dele? Que corpo é esse? Remissão é trazer de volta. É o corpo glorificado, irmão. É o 16 elemento. É o corpo glorificado. Então, irmão, lutamos para ter tudo nessa vida aqui. E tem coisas que nós não vamos conseguir aqui. Só depois do corpo glorificado. Você fala assim, como assim, pastor? Olha bem Abraão e Sara, irmão, não precisa ir longe. Olha Abraão e Sara. Os dois não conseguiam trazer Isaac naquele corpo. Os dois não traziam. Inclusive, a Sara se tornou uma reclamadora. A Sara se transformou numa mulher reclamadora. Ela deu Agar para Abraão, falando assim, trai o filho através de Agar, porque eu não dou conta. A Sara falou, eu não dou conta, então usa, vai em Agar. Por que Abraão entrou em Agar? Porque Sara mandou por causa do filho prometido. E nasce Ismael. Ismael nasce e é lá o Iraque hoje. Quem que é Ismael? É Iraque lá, os guerreiros. Então, por quê? Porque Sara não teve paciência. Porque ela não viu condições nela. Falou assim, eu não dou condição. Eu não tenho condição de gerar um filho. Mas era Deus que ia trazer condições. A condição não é nossa, é de Deus. Porque a nossa não vale nada. Nós temos que esperar Deus trazer a dele para nós. Aí vem Isaac. Aí nasce Isaac. Aonde que Isaac nasce? Nas condições que Deus dá. Isaac não nasce nas nossas condições. Quando nós não tem mais, Deus dá dele. Aí acontece. Quando Moisés não tinha mais meio, que ele falou para Deus, não vou buscar Israel, porque não tenho nada para buscar Israel. Deus falou assim, eu dou o meu poder para você, minha autoridade, eu dou para você. Moisés foi buscar Israel com o poder de Deus. Quem abriu o mar vermelho foi Deus. Quem trouxe as pragas no Egito. A irmã Brana disse que a voz que falava, haja piolho, não era de Moisés, era de Deus. A voz que falava, haja treva, não era de Moisés, era de Deus. Moisés não tinha nada ali, simplesmente era um instrumento. Tudo o que aconteceu ali foi Deus, porque ele falou para Moisés, e eu dou o meu poder para você. Então Moisés trabalhou com o que era de Deus, porque ele não tinha.
Então, quando nós não tem nada, é que Deus traz o dele, é o caso do corpo glorificado. Para nós viver na eternidade, nós temos que entrar naquele corpo glorificado. Então, é ali que vai acontecer tudo milagre, disse o Mombrana. É ali naquele corpo que não tem mais dor, que não tem mais doença, ali acaba tudo. É ponto final para um e é o início para o outro. É ponto final para o tempo e é o início para a eternidade. Então, irmão, tem coisas que nós não vamos conseguir aqui nessa vida, mas nós vamos conseguir do lado de lá. Então, o que nós faz? Lutamos desejando chegar naquele corpo. Quando nós entrar naquele corpo, Mambrana disse, nós vai dar a Deus para esse mundo. Vai dar a Deus. Nós vai dar a Deus para esse mundo. A Deus para a doença, a Deus para o problema, a Deus para a depressão, a Deus para o câncer, a Deus para tudo. Porque aí no corpo glorificado é como a mesma coisa do corpo de Jesus, que passa a parede e não necessita de nada. Aí vem a moradia. Mas nós não vamos morar lá no céu, numa mansão? Irmão, como que o corpo glorificado necessita de casa para descansar? Ele nem cansa. Como ele precisa de casa para dormir, ele nem dorme. Não, é o corpo glorificado. Mas nós não vai ter mansão lá? Vai ter mansão como memorial. Para lembrar que você morou em casa aqui. Vai ter mansão lá para lembrança que você morou aqui. Deus vai conservar a sua moradia aqui. Deus conserva lá para lembrar de você que você era dependente aqui, que você dependia de uma casa. E lá você não depende. Veja bem, a Rob falou para o Mambrana, a mamãe está esperando o senhor ali na mansão. Aí o Mambrana chega lá, a Rob falou para ele, você lembra daquela cadeira que você quis ter na terra, a cadeira de descanso, e você não conseguiu? Eu lembro, ela está aqui. Então é isso que é a mansão, é para ter as coisas que você desejou ter aqui e não teve, Deus dá para você lá, mas que Deus vai dar, vai dar. Tudo que você deseja, Deus te dá. Mas ele não dá aqui, ele dá na eternidade. Mas que dá, ele dá. Mas não é que é aqui. Então o apóstolo Paulo disse, não saiba mais do que convém saber. O apóstolo Paulo disse, tudo para mim é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisa que não convém, nós nem sabia aqui. O que disse Paulo, o que coração não sentiu, o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que olho não viu, né? O que ouvido não ouviu, o que olho não viu, o que não desceu no coração ainda humano, Deus tem preparado para aquele que o ama. Então tem muita surpresa naquele céu, irmão. Na mensagem Dia da Mãe, o irmão Brana disse, nós vai uma eternidade para conhecer as coisas de Deus. Aqui nós temos o penhor. Aqui nós temos uma pequena porção para ajudar nós a chegar lá. Mas quando chegar lá, nós temos a plenitude. Hoje nós temos simplesmente uma pequena porção. Mas quando chegar lá, nós temos toda a plenitude. Nós temos o penhor, quer dizer, na mensagem serpente ferida. Hoje nós temos o penhor. Mas quando chegar lá, nós temos a plenitude do penhor. Então que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, não faça juízo, não condena ninguém, porque você não vê nele santidade, você não vê naquele irmão santidade, não condena, porque ele tá lutando para chegar lá. Quando ele chegar lá, ele vai falar para você, o que você queria que eu fizesse lá naquele corpo híbrido, e você não conseguiu ver, aqui está. Você não queria ver eu santo? Aqui estou. Você não queria ver eu sem defeito? Aqui estou. Então é o que vai acontecer lá. O irmão Brana disse que vai ter muito aperto de mão. Vai ter muito aperto de mão. Pô, irmão, me desculpa. Me desculpa. Eu exigi tanto de você naquela vida e naquela vida você não conseguia ter. Eu fiz juízo errado de você por causa de certas coisas que eu não vi na sua vida. Mas aqui agora eu estou vendo. Então você me desculpa, irmão, porque eu pedi uma coisa em lugar errado, num corpo errado, uma exigência que nós queremos um corpo híbrido, um corpo do tempo, de pouca duração e cheio de inquietação, e nós queremos perfeição nesse corpo. Quer mensagem para isso? Eu te dou. Pergunta e resposta, volume 3, que vem do crente da Bíblia, não que vem do Goiânia. Tem uma pergunta e resposta 3 de Goiânia, não é naquela.
a pergunta e resposta, volume 3, que vem do crente da Bíblia. O irmão Branham diz, não temos perfeição nesse corpo. Nesse corpo nós não temos perfeição. A perfeição é quando nós chegar naquele corpo glorificado. Dali para frente, acaba o tempo, entra a eternidade, acaba as dores, acaba tudo, acaba esse corpo. Ele cai no chão como um manto, como no caos de Elia. Quando ele foi arrebatado, 2 mantos caiu, disse o irmão Branham. Um era de carne, o outro era o manto que cobria Elia. Eliseu, muito sábio, pegou o manto que cobria Elia, que Elia já tinha jogado sobre ele quando encontrou com ele. Mas o manto de carne, Eliseu não pegou. Caiu 2 mantos. Um era de carne, o outro era o manto que cobria Elias. E ele pegou o manto que cobria Elias. Mas o manto de carne ele largou lá. E quando nós for arrebatados, vai cair um manto, chamado o manto de carne. Esse cairá, porque ele não serve para a eternidade. Mas no lugar dele vem um novo corpo, chamado corpo palavra falada. Então é ali que nós temos a palavra falada. Não é que é agora, mas nesse corpo nós não conseguimos, não, irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para a pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: a quarta dimensão está ligada com o julgamento do trono branco? Totalmente. Totalmente ligado com o trono branco. Porque a quarta dimensão, irmão Marcelo? Isso. A quarta dimensão, irmão Marcelo, ela é que nem uma gaveta que você tem em casa. Naquela gaveta você guarda todo o recibo. O recibo de água, o recibo de força, o recibo que você paga na loja, você guarda tudo naquela gaveta. Porque se um dia tiver uma cobrança de uma coisa que você já pagou, você tem como provar que você pagou. Quem é que vai levar você a provar? O recibo. É o que eles pedem. Cadê o recibo que você pagou? O recibo é um comprovante. Então ali está o recibo. E a quarta dimensão é onde Deus guarda todo o recibo. É onde está a enfermidade, aonde está a voz e aonde está as imagens. 3 coisas estão dentro da quarta dimensão. Imagem, a voz e está também a enfermidade. Dentro da quarta dimensão. Então Deus vai levar, isso aí se desemboca, isso aí, tudo isso daí se derrama dentro no trono branco. Então lá no trono branco, Deus ter a sua imagem, Deus tem a sua voz, Deus tem tudo para mostrar no julgamento. O irmão Branham disse, Deus tem uma grande tela no trono branco, vai ter uma grande tela. Eu creio que ele fala isso na mensagem, a invisão invisível de Cristo e a noiva. Ele fala, Deus tem uma grande tela lá no céu, no trono branco, e lá sua vida vai ser mostrada. Da onde ele vai tirar a sua vida para mostrar para você, para mim? Vai tirar da quarta dimensão, porque é tudo guardado na quarta dimensão para entregar para Deus no trono branco e para ele passar na tela. Para ele passar na tela. Então lá Deus vai mostrar tudo a vida. Menos da noiva. Menos da noiva. A noiva não vai passar na tela. Ela não vai passar, porque ela está sentada ao lado de Jesus. Porque a noiva, toda a fita da noiva, todas as coisas das quarta dimensão, a noiva não está na quarta dimensão, ela não consegue entrar na quarta dimensão. Não tem nada da noiva na quarta dimensão. A noiva está tudo na sexta. É tudo da noiva colocado na sexta. Porque ela se arrependeu e o sangue de Jesus apagou seu pecado. Então não tem jeito de colocar na quarta dimensão nada da noiva, porque está tudo apagado com o sangue de Cristo. Uma coisa apagada não tem como colocar, está tudo apagado. Então por isso que nem ela vai ser julgada no trono branco, porque ela não tem livro para ser aberto para ela, porque o livro dela foi jogado no mar do esquecimento. Vamos para o estudo de oração da tarde. Joel William pede oração a seu favor e sua família. Benedita Nix pede oração a seu favor e sua família. O irmão Israel da Costa pede oração a seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Marcos Geraldo pede oração a seu favor e sua família. O irmão Aparecido Castro pede oração a seu favor. A irmã Luziane Celestino pede oração para sua família por libertação. O irmão Júlio Braz pede oração ao seu trabalho. O irmão Marcos de Souza agradece a Deus e as orações pela vaga de emprego e pede oração para a segunda etapa, que é os exames.
E o irmão Eliseu dos Santos pede oração a seu favor e a sua esposa. Amém. Eu vou orar sim, irmão, para sua esposa, para Deus curar, porque uma vida mais sadia, ela favorece a pessoa e favorece a família. Porque quem mais sofre com a enfermidade, às vezes nem é o enfermo, é a família. É a mãe, é o pai, que mais sofre vendo uma filha doente, um filho doente. Eles que sofrem, tudo sofre junto. Não estou dizendo que o enfermo não sofre, mas a família também sofre porque quer ver ele bem, quer ver ele com saúde, quer ver ele rindo, quer ver ele comendo e não vê. Isso traz um peso para a família de tristeza. Então, para Deus, Satanás, para ver a família triste, para ver uma mãe triste, ele fere o filho, que nem no caso de Jó. Satanás queria pegar Jó, mas para pegar Jó, ele pegou as famílias de Jó, que eram 10 homens e 3 mulheres. Ele matou os 10. Para quê? Para atingir Jó. Então Satanás, como não consegue pegar o pai, como não consegue pegar a mãe, ele atinge os filhos. Para ver o pai e a mãe aborrecidos, ele atinge os filhos. Isso aí é um trabalho de Satanás. E tem dado certo, viu? Porque quando ele atinge os filhos, tem pai que nem na igreja vai mais, tem mãe que nem na igreja vai mais. Mas ela está doente? Não, mas o filho foi atingido e ela desanimou. Às vezes o filho foi preso, às vezes o filho foi para droga, e quem cai junto é pai e mãe, porque não vai mais na igreja. É aí que você deve ir. É aí que você deve ir. Porque o são não procura Deus, quem procura é doente. Quando você está doente, essa é a hora boa para você procurar Deus. Porque o são não procura o médico, quem procura é doente. E se você está doente, procura o médico, dos médicos que é o Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar um pouco mais aqui, irmão, sobre você levar em frente essas pregações, levar em frente esse vídeo, levar em frente esse Face, para que outras pessoas, você pode fazer isso. Você tem o seu celular, você tem habilidade com o seu celular, Deus tem dado para você sabedoria, para você mexer com o celular. Então usa a sua sabedoria para ganhar alma. Irmão. Não use para as coisas vãs, que acaba aqui vai ser queimada. Se vai ser queimada, por que você está envolvido com ela? Envolve com aquilo que é eterno. Se você é eterno, você é o único eterno. Porque a mãe da Mombrana falava assim, a vida mesma por mais e voa junto. Se você tem vida eterna, então você voa junto com o que é eterno. Tudo que é eterno, você está envolvido com ela. Então envolve com as coisas eternas, irmão. Aquilo que o fogo não queima, aquilo que a traça não rói, aquilo que o ladrão não rouba, fica envolvido com essas coisas eternas. Então fala dessa palavra. Se você não consegue pregar, você não tem esse dom, mas você pode usar alguém uma fita, uma live, que nem essa que a gente está pregando, e outro pastor também está pregando, passa ela para frente, você está envolvido nisso. Cada alma que ganha, seu nome está nela. Cada alma que você ganha, seu nome está envolvido nela. Então, irmão, vamos procurar o último eleito, porque Satanás tem escondido o último eleito, porque não quer que o último eleito seja descoberto, porque sabe que é o fim de tudo. Então vamos atrás. Se Satanás escondeu, Deus sabe onde está. E Deus vai usar nós para achar. Então que Deus usa eu, que Deus usa você, tudo nós juntos, numa equipe, trabalhando numa equipe, nós conseguimos procurar o perdido. Você vê quando uma pessoa se perde, sai aquela equipe de pessoas no mato procurando, sai mãe, sai pai, sai primo, sai vizinho, todo mundo vai para o mato procurando a pessoa perdida. Então assim também nós vamos entrar em equipe e vamos procurar o perdido, irmão. Não fica incomodado, não. Se preocupa, entra em desespero. Porque tem coisa melhor do que esse mundo aqui. O lado de lá é muito maior do que o lado de cá. E nós temos que chegar lá. Então vamos lutar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cura aqueles que estão enfermos, que o Senhor liberta aqueles que estão presos, seja em vício ou hábito, que o Senhor traga uma total libertação, que o Senhor possa trazer nós num lugar onde nós temos fé e nós temos esperança, onde nós temos desejo de perfeição, e nós chegaremos nessa perfeição. Se nós temos desejo, porque existe.
E nós chegaremos nessa perfeição dentro desse corpo glorificado. Aí nós entramos ali dentro, como Jesus é, nós seremos. Então, eternamente salvo, Senhor, eternamente contigo. Então, Senhor Deus, mas enquanto não chegar o dia de nós receber essa transformação, nós estamos como Sara e Abraão, sem condições de nada. Mas o Senhor dará condições para nós. E as condições que o Senhor dá, nós traz o Isaac em cena. E o Isaac é o Senhor Jesus Cristo. Então, Pai Santo, liberta teus filhos, porque tem muita mãe sofrendo por causa de filho, filho sofrendo por causa da mãe, marido sofrendo por causa da esposa, esposa sofrendo por causa do marido, e um está sofrendo por causa do outro, porque não vê o outro enfermo, vê o outro com dor, ou vê o outro perdido, e ele entra em desespero, mas que o Senhor também entra com nós em desespero e ajuda, dá força para nós buscar aquilo que nós precisamos para viver, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.